Olá, meus amados. Que bênção estar aqui de volta. Mais um episódio 49 desse podcast para edificar a sua vida, a sua família e encher o seu coração de esperança, porque você pode casar, você pode fazer família, você pode confiar que Deus vai cuidar da sua família, dos seus filhos, e a sua vida vai ser uma bênção se você escolher estar do lado dele. Nós estamos muito felizes hoje, como sempre, né? Nós sempre estamos felizes, porque nós sabemos que essa é uma obra para fora da igreja, né, gente? Mas que é de Deus. E nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele mandou fazer. Esse dia é um dia muito especial, além de ser um dia abençoado de segunda-feira. Nós temos um casal maravilhoso, que meu amor é que vai, né? Que eu só falo demais, acaba atrapalhando ele. Ele que apresenta o casal, gente. E de antemão, agradeço a vocês que estão aqui com a gente. Não deixe de se inscrever. Vocês sabem que a inscrição de vocês, a curtida de vocês, o comentário, o compartilhamento faz o YouTube entender que esse é verdadeiramente uma bênção, é verdadeiramente um conteúdo que edifica famílias e que vai para frente. Vai lá, meu amor. Eu sou a Tânia do Renato. Você é a Tânia do Renato? Eu sou. Eu sou a da Tânia. Coraçãozinho. Corações Deixa eu limpar e... aqui o batom, né? Perfeito. Perfeito. Então, o que nós estamos falando mesmo? Que é uma edificação, que é uma maravilha esse podcast. Então, só reforçando, meu querido, que a Tânia Santos já falou, curta, compartilha, porque o objetivo desse podcast é salvar vidas. Amém. Salvar famílias. Não existe vida se não tem família. Então, é para salvar vidas. E hoje, não diferente dos outros dias, casal também aqui é especial. Eu tenho certeza que foi Deus que trouxe eles aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Fábio e André, sejam bem-vindos em nome de Jesus a esse podcast. Eu acho o podcast mais maravilhoso da face da Terra. Com certeza. Seja, que bom, gente, que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar esse convite, por confiar na gente, né? Porque, assim, abrir mão das coisas do dia a dia para estar aqui, né, nesse tempo com a gente, é muito importante para nós, Tânia Santos. Gente, olha, eu falo sempre isso aqui em relação à confiança e disponibilidade das pessoas. Isso não é fácil. Vocês não conheciam a gente, vocês não conheciam o Pode Casar, vocês foram indicados por uma pessoa. Michele, muito obrigada. Beijo no seu coração. Michele Felbeck, minha amiga, falou: Tânia, tem um casal que vocês poderiam... Sabe como? Quando a pessoa fala isso e ela está junto com a gente em oração, a gente sabe que vem de Deus. Amém. Então, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a expectativa? Para nós é uma honra, né? Estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus realizou em nossas vidas. Né, meu bem? Eu sou o Fábio da Andréa. E eu sou a Andréa do Fábio. Sem beijo? Não, tem que ter beijo. Casados para sempre. Casados para sempre há 22 anos. Né? Somos pais de 5. Não pode esquecer Olhe da bem, Tânia. Vamos lá. Ele coloca 5 por quê? Ele coloca a Rebeca. Quando nós nos casamos, a Rebeca tinha 1 aninho. 1 ano e 8 meses ela entrou no nosso casamento. Então, é minha filha. Uhum. E os outros 3 que nós tivemos juntos. Mas ele coloca 5 porque tem a Nina. E ele coloca a Nina, um pet, como nossa filha. E aí a gente fica assim, eu falo, amor, mas ela não é a nossa filha. Bem, mas ela é parte da casa. Né? A Nina é muito bem-vinda. Mas a gente não vai estranhar, não, porque a gente tem 4. Perdemos 2 recentemente. Velhinhos. Estamos com mais um lá, caquéticozinho, velhinho. Mas a gente é pai de pet também. Aí, aqui lá a gente também é. Aí quando ele fala 5, aí todo mundo assusta e pensa assim, nossa, que monte de filhos. Mas tem a Nina, que é a filhinha da casa, né? A favorita daquela casa, tá? Porque dá uma guerra aquela cachorrinha. Ela é uma pinchezinha, mas ela é linda. Nós também é pinche. Ela é linda. Lá no meu gabinete tem com o Fábio, né, tem Fábio? a foto dela junto com a foto da família. Na minha campanha de prefeito também, ela participou. Ela estava em todas, Tônia. Estava em todas. Ela participa de todas as fotos. Mais uma coisa em comum. Todo o conteúdo da família tem a Nina. Se não tiver a Nina, não está completo. Né, amor? E assim, para nós, assim, é uma grande honra, né, poder estar aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus realizou em nossas vidas, não é? Eu digo que, assim, para mim, a Andréa é um presente de Deus na minha vida, em todos os sentidos, sabe, Tânia? Eu me emociono porque, assim, eu sou de uma família que o meu pai, ele abandonou a minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, e eu vivi sem o meu pai, sem a presença do pai.
E hoje eu busco ser para minha esposa aquilo que meu pai não foi para minha mãe. Eu busco ser para os meus filhos aquilo que o meu pai não foi para mim, né? E assim, eu tive uma adolescência muito conturbada. Já bebi muito, já tive envolvimento com droga. Nunca comprei, sempre ganhei dos meus bons amigos. Só que João 10:10 diz que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. E eu costumo dizer que através de uma vírgula Deus muda a minha e a sua história. Porque logo em seguida ele diz que mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E hoje é essa vida em abundância que eu vivo em Deus, sabe? Vivendo milagres atrás de milagres. A Andréia, ela não podia engravidar, né? Deus usou 5 profetas para dizer que nos daria filho. E ela não podia engravidar. E nós fomos numa clínica de fertilização, onde o Dr. Carlos Mosquen era o médico, e ele virou para a gente e falou assim que para que a Andréia pudesse ter filhos, nós precisaríamos fazer uma inseminação artificial. E a inseminação naquela época custava R$15 mil. E eu virei para ele e falei, doutor, eu respeito o senhor como médico, mas eu sirvo a um Deus que é médico dos médicos. E quando Deus falou que me daria, ele não falou que eu teria que pagar R$15 mil. Senão eu faria das tripas do coração e pagaria os R$15 mil para o senhor. Ele riu da gente, debochou, falou assim, vocês são novos, vão para casa, pensem, e depois vocês retornam para que nós possamos dividir os valores. E eu falei, não, doutor, eu vou voltar, mas eu vou voltar com o teste de gravidez da minha esposa. E ela vai engravidar no ovário, que o senhor falou que ela não tem condição de engravidar. Glória. Porque o Senhor não é Deus. Amém. E quando ele abriu a madre, ele abriu... Tive que dar um jeito de fechar, Tânia. Tive que dar um jeito, porque ele abriu de verdade. E a única coisa que eu tive que fazer, Tânia, depois que eu parei de tomar Skol, eu passei a tomar Coca-Cola. Amém. Eu fiquei 2 anos e meio sem tomar Coca-Cola, porque eu fiz um propósito com Deus, falei com Deus que eu só ia tomar Coca-Cola o dia que meu filho estivesse no ventre da minha esposa. E eu não tomava água, só tomava Coca-Cola. E Deus, justamente no período que o médico falou que não era para que nós tivéssemos relação, porque ela tinha uma trompa 100% obstruída e a outra 75%. Então ele falou que cada período menstrual a mulher ovula em um ovário, um mês no esquerdo, outro mês no direito. Quando ela estivesse ovulando no ovário direito, não precisava ter relação, porque não tinha condições nenhuma de engravidar. E isso fica na mente da gente. E aí, justamente no período que ele falou que não era para que nós tivéssemos relação, justamente ela engravidou. Hoje nós temos Gabriel, Nicole e Guilherme. Glória. 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso falaria e não faria, ou prometeria e não cumpriria? Não é isso, meu bem? Amém. Então, gente, agora nós queremos saber aquilo lá que nós já conversamos um pedacinho, que a história do começo foi bem legal. Então, conta pra gente. Pode ser qualquer um dos dois. Vai, meu bem. Como é que vocês se conheceram, aquela história lá, Então, super interessante. eu tenho que olhar pra lá, né? Pra cá, pra gente É pra ver. vocês mesmo. Então, Tânia, quando a gente se conheceu, eu sou nascida e criada na igreja, mas quando eu fiz 14 anos, eu saí, meu pai é pastor, e naquela época o pastor era muito exigente, sabe? Era diferente de hoje. E aí eu deixei de ir para a igreja e comecei, né? Dos 14 até os 20 anos eu não ia mais para a igreja e comecei a sair com as amigas, né? Sempre tinha um evento e outro. E tinha um evento lá na Serra, é muito conhecido até, o Serra Folia. Todo final de ano tem esse evento. E eu fui nesse evento, conheci o Fábio lá. E aí me encantei com o Fábio e trocamos telefones e a gente começou a se falar e fiquei com o Fábio uns 3 meses. Tânia, pensa num homem maravilhoso, era o Fábio. Daí eu acho que eu pensei assim, alguma coisa está errada aqui, gente, que esse cara é muito bom. Ele é carinhoso, ele é diferente, ele é família e um monte de coisas boas. De repente, o Fábio sumiu, Tânia. Te deixou. Sumiu, me deixou. 3 meses. 3 meses, acabou o Fábio. Não conseguia falar com o Fábio pelo telefone, não conseguia falar com o Fábio, nem indo na casa dele. Ele trabalhava no cemitério de Jardim da Paz. Até na porta do cemitério eu fui atrás dele, Tânia, para ver se eu encontrava ele, para saber o que tinha acontecido, que ele sumiu. Sumiu. Daí, um certo dia, encontrei uma amiga minha, ela falou assim, olha, Andréia, o Fábio, ele sumiu porque ele voltou para a namorada dele. E ele não achou justo ele ficar com você se ele tinha voltado para ela. Falei, não. Mas nem avisou, Ele né? fez certo, só faltou ele Avisar, lembrar de me avisar, né? Pra eu não ficar esperando ele aparecer. Mas, enfim, aí o tempo foi passando, né?
eu continuei aquele outro ano que se iniciou, toquei minha vida. Mas aí, depois de um ano, eu fui para a igreja. Eu estava, sabe, Tânia, a gente que tem um princípio, uma criação fundamentada na palavra, por mais que você se afaste, mas você sempre carrega a sua raiz ali dentro, e você sempre traz à sua memória aquilo que traz esperança, que são as promessas do Senhor. E aquilo veio me incomodando, e eu voltei para a igreja. Na verdade, foi um encontro sobrenatural. Eu já tinha, nesse meio tempo, eu já tinha passado antes do Fábio por outros relacionamentos e sempre dava errado. E um dia eu fui tomar banho e falei, Deus, se o Senhor existe e o Senhor fala com os teus filhos, fala comigo, porque eu não aguento mais sofrer com relacionamento. Porque era uma menina bonita, de família, mas que tudo dava errado. E aí eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, Tânia, eu tinha me arrumando, eu falei, se o Senhor existe, o Senhor fala comigo. Aí lá no culto, terminou o culto, foi até, a igreja tem um ritmo diferente daquilo que eu havia acostumado, que foi na igreja Maranata. E aí, quando termina o culto, que eles vêm, perguntam quem quer oração, e eles se dirigem até a gente para fazer oração. Daí, lá de cima, o pastor olhou para mim, que não é um costume deles lá, ele olhou para mim e disse para mim assim, filha, tu me pediste hoje para que eu falasse contigo. Estou eu dizendo que vou mudar a sua história. E aí eu ouvi e comecei a caminhar, fui para a igreja. Aí depois de 2 anos já caminhando, não era na Maranata, já era na igreja que a gente está até hoje, que é a igreja Bethesda Missionária, do pastor Eduardo Emerick e a Silvia Emerick, que são os nossos pastores há 24 anos. Que benção. Né? E aí, Tânia, 2 anos já na igreja, um certo dia, recebo uma ligação. Quem era na ligação? Essa parte, conta aí do negócio do fax. Essa parte dele. É interessante. Como eu trabalhava no cemitério, todo final de ano, o cemitério mudava a tabela. E eu precisava passar essa tabela para as funerárias. E aí eu fui passar a tabela para uma funerária que tinha em Porto Canoa. E a funerária era a vizinha dela. E a menina falou assim, Fábio, meu fax está com problema, você pode passar da minha amiga, que ela me passa. Aí eu fui passar o fax, ela me deu o telefone, liguei. Quando eu liguei, ela atendeu. E aí ficamos conversando 1 hora. Você reconheceu a voz dela? Reconheci a voz dela. Depois de tempo. E aí perguntei como é que ela estava. Ela falou, mudei de vida, eu não vivo mais aquela vida que eu vivia antes e tal. Aí eu falei assim, se você mudou de vida, eu também posso mudar. Aí eu falei assim, já casou? Ela falou assim, não, tô te esperando. Direto. É uma brincadeira que deu certo. Aí fez a brincadeira. Aí, enfim, acabou nós conversando e eu acabei não passando fax. Esqueci de passar o fax. Até hoje não mandou a tabela. E daí, a minha mãe, assim, eu sou da família, minha família é católica, né? E a minha mãe, quando eu ia para floricultura, para as baladas, mamãe sempre ficava com Rebeca. O dia que eu falei com mamãe que eu ia para a igreja evangélica, mamãe pegou a Rebeca e falou assim, toma que o filho é seu. Aí você imagina, chegando eu, fui na igreja. Rebeca é filha sua. Minha filha. Minha filha antes de eu me casar. E aí, eu chegando na igreja, ela também não me convidou não, falou que tinha ido para a igreja e tal, mas ela não me fez convite para ir para a igreja não. E eu perguntei onde é que era a igreja, e eu fui no domingo para a igreja. Você imagina, eu, pai solteiro, chegando com a filha no colo na igreja evangélica. Aí ela foi, me viu, aí pegou a Rebeca, ela e a filha do pastor, ficaram tomando conta de Rebeca. Agora, Tânia, pensa num culto onde parece que o pastor está falando a sua vida. Eu abaixava a cabeça no banco assim e falava assim, miserenta dessa mulher. Contou a minha vida toda para esse desgramado desse pastor. E assim, quando pensa que não, eu estava lá na frente, ajoelhado e entregando a minha vida a Jesus e eu participei de um encontro com Deus e foi em um encontro com Deus que Deus transformou a minha vida, né? Que eu entrei no encontro
bebendo e cheirando e saí de lá completamente restaurado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Né? E hoje nós estamos aí, vivendo, parafraseando Roberto Carlos, vivendo esse momento lindo. Né? Daí em diante, é tudo flores. E foi tudo muito rápido, Tânia, porque o Fábio foi ele voltou, foi para a presença do Senhor em janeiro. Fevereiro ele foi para o encontro, se batizou. Em março ele falou assim, eu vou lá na sua casa. Eu sou administrador, essa parte eu vou contar. Eu sou administrador. O seu pai e a sua mãe em casamento. Nós vamos namorar, noivar e casar. Nós vamos namorar agora, noivar em abril, que era aniversário dele, e casar em novembro. E foi assim? Nós namoramos, noivamos e casamos em 10 meses. 10 meses. 10 meses. E eu fui na casa do pai dela, porque a família dela é grande. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer um pedido só, porque senão eu tenho que pagar 3 pizzas, eu vou pagar uma só. Aí eu já pedi pra namorar, noivar e casar. Foi um pedido só. No mesmo dia. No mesmo dia. Fiz o pedido Mas só. Mas aí, como é que ficou? O homem era... Meu pai falou Tranquilo? assim, não, a minha mãe tinha tanta certeza, porque a minha mãe, igual eu falei, né, sou filha de pastor, e a vida da minha mãe, Tânia, Foi era orar por isso. pela minha vida, até porque a minha mãe teve 4 filhos homens, e eu era aquela promessa que ela pedia para vir uma menina. Então, quando ela engravidou, e ela já era evangélica, ela ficou muito feliz que ela ia ter uma menina, e ela falou, eu vou cuidar dessa menina, e essa menina é uma promessa de Deus, enfim. Então, ela veio o tempo todo, ela conta até hoje, Tânia, que na época dela não podia fazer ultrassom para saber se era menino ou menina, porque ela não tinha condição, o custo era alto. E aí, quando eu nasci, ela falou que quando me entregou para ela, logo que ela abriu, desenrolou, para poder ter certeza que eu era uma menina. Então, quando ela viu que ela ficou muito feliz, e ela conta essa experiência, que ela falou assim, que ela fez um compromisso com Deus de cuidar. Então, ela conta que quando ela me via desobedecendo aquilo que ela queria que eu cumprisse, né, dentro dos princípios da palavra, ela ficava muito triste. E ela sempre orando. Então, quando o Fábio apareceu, ela tinha muita certeza de que era ele. De que seria o Fábio. Era fruto de oração, Foi, né? era fruto de oração. Mesmo ele sendo como era anteriormente. E apesar de que ela nem conheceu ele Ela não me anteriormente. conheceu. Ela conheceu ele já na igreja, quando ele foi, ele já estava só... Mas nessa igreja seu pai era o pastor? Nessa não, o pastor Eduardo é o nosso pastor. Porque a igreja do meu pai era muito rígida. Então não podia furar a orelha, não podia usar calça, não podia usar batom. Aí eu fui para Batista, que é a que a gente está até hoje. E eu falei, gente, dá para ser crente de uma forma legal, saudável, mudando de vida, usando calça, usando brinco. Eu furei minha orelha com 20 anos. Nossa. Porque os meus pais não deixavam, né? Assim, mas eu falo que foi excesso de zelo, mas que foi para o nosso bem, Tânia. Porque graças a Deus, assim, todos os meus irmãos, todo mundo casou, tem família. Então, assim, foi um presente de Deus para minha mãe. Minha mãe e meu pai vão fazer 50 anos de casado agora. E ela fala, né, que é um privilégio muito grande ter todos os filhos. Acho que a mãe tem 12 netos, né, amor? 12 netos no total. E assim, e tudo aconteceu debaixo de oração. Então, Você ficou com medo do pai dela? Ficou, não, eles são bacanas demais com ele. Tranquilão, né? Ele ganhou o coração deles. São paizões também. A minha sogra é um amor de pessoa. Apesar de que eu dei muito trabalho para ela, ela gastou muito álcool por minha causa. Por causa do Porque eu trabalhava no Jardim da Paz lá. e na casa da minha sogra tinha aquele negócio de você ir no cemitério, Tem você tinha que chegar em casa, tirar a roupa e tomar banho. E eu chegava, eu não sabia disso, me esparramava no sofá e disse que depois que eu saía de lá, ela chapava álcool no sofá para desinfetar o sofá. Mas a minha sogra é uma benção, assim, é uma segunda mãe que eu tenho, assim como a minha pastora Silvia, né? A pastora Silvia, foi ela quem eu escolhi que me discipulasse logo quando eu me converti, porque as pessoas falavam assim, Fábio, olha, quando eu me converti, e assim, a gente tinha um grupo de jovens, né, na igreja, que já estavam na igreja há mais tempo. Aí o pessoal fala assim, corre da pastora, que a pastora é brava. Corre da pastora. Eu falei, se a pastora é brava, então é com ela que eu vou me discipular. Louvado seja Deus que ele escolheu ela. E eu fui discipulado por ela. E ela, assim, eu tinha discipulado na casa dela e o horário é horário britânico. Nesse tempo?
Eu estava com 26 para 27. 26 para 27 anos. Novo, jovem. Agora, quando chegou na casa do seu sogro lá, não foi tranquilo assim? Chegou e tal, ele falou o quê? Comeu a pizza com a gente. Comeu a pizza? Comeu. Não é bravo não, gente Não, boa. Não é bravo, não. Meu sogro é gente boaça. É porque tem cada história nesse podcast de sogro. Não. Sogro que espera o Fábio- cara com a bainha do facão. Não. Chega a dar aquela lapada Meu sogro é da paz, assim. meu sogro é da paz. Temos Que esse negócio bênção. aqui, que rapaz. Misericórdia. Não peguei essa fase não, graças a Deus. Ele sabia, né, que eu tava fazendo a escolha certa. Foi uma bênção, assim. E vocês têm uma vida pública, né? Sim. Vocês têm uma vida pública. Como é que é para vocês testemunhar de Jesus tendo uma vida pública? Porque a gente sabe que o assunto aqui não é política, mas a gente acaba citando certas coisas que parece que não combina muito, né? Porque quando você tem princípio, né, a política nem sempre tem o mesmo princípio. E como é que é para vocês lidarem com essas coisas assim, professando Jesus, falando dele, Sim. sendo um casal claramente obediente a Deus? Como é que é para vocês? Tranquilo? Então, Tânia, na verdade, o Fábio foi vereador da Cidade da Serra em 2016. Então, de 2016 a 2020, eu acompanhei o mandato dele como vereador e eu não estava na vida pública, né? Que eu trabalhava... Eu gostei tanto do ramo de funerária que fui trabalhar com meu irmão na funerária, Tânia. Então, assim, ele ficou os 4 anos no mandato. E uma das coisas, Tânia, que me fez também refletir e querer colocar o nome de uma mulher para disputar uma eleição foi justamente por acreditar que tinha condição de fazer uma política justa, uma política honesta, porque eu tive o meu esposo lá de 2016 a 2020. Sim. Então, quando você olha para o lado da política, que as pessoas falam assim, o cristão não combina com a política, o crente não pode se envolver na política, penso eu que isso é um erro muito grande, porque enquanto o mal governa, O povo geme. o povo vai gemer. E a palavra do Senhor que diz isso, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. E daí vinha sempre aquela questão do caráter. Mas vai se corromper, vai se misturar lá e vai fazer tudo de errado. E uma coisa que eu sempre falo, Tânia, é que a política não corrompe o homem. A política, ela pode potencializar aquilo que você já é. Então, quando você tem um caráter distorcido, a política ela vai potencializar aquilo que já é seu. Não é a política que vai É o caráter da pessoa. Te desviar. te desviar. Então, assim, penso eu que a gente precisa, sim, como cristão, nos posicionar para que a gente tenha esperança de dias melhores. Mas é porque você quer dizer que o cristão não vai errar? Não estou dizendo isso. Todos nós estamos sujeitos a erros, mas quando temos o temor do Senhor, que é a fonte da sabedoria, quando tememos a Deus, as nossas atitudes, as nossas ações, elas são diferentes. E aí eu lembrei quando uma pessoa virou para mim e falou bem assim, Andréia, como que você vai fazer no meio de tanta coisa errada? Eu falei, quando eu coloquei o meu nome, foi para ser luz. E a luz, ela não tem que ser luz só na luz. Ela tem que ser luz aonde ela estiver. Principalmente nas trevas. Principalmente nas trevas. Então, se a política é vista com maus olhos, nós precisamos mudar isso. Como a gente muda isso? Colocando pessoas comprometidas com Deus, com a família, e levando a política, de fato, aquela política de servir, que é colaborar para melhorar a qualidade de vida daqueles que mais E precisam. a gente está vivendo um tempo que está mostrando isso, né? Muito claramente, como são os políticos que confiam em Deus, que professam Jesus, como são diferentes. Eu digo, Tânia, que há 24 anos eu resolvi trilhar aquilo que Deus tem como projeto, como propósito para a minha vida. E eu vejo a política como um instrumento fantástico para que a gente possa ajudar a melhorar a vida das pessoas.
Eu hoje estou na Assembleia Legislativa para que eu possa ser a voz daqueles que não têm condições de chegar até o governador do Estado, daqueles que não têm condições de chegar até um secretário de Estado, para que nós possamos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu digo que eu não falo isso para me vangloriar, muito pelo contrário. Nós somos usuários do SUS, todos os nossos filhos estudam em escola pública, nós acreditamos na educação pública, nós acreditamos na saúde pública, mas o que nós precisamos fazer é com que a população ela possa verdadeiramente ter acesso a essa saúde pública, a essa educação pública de qualidade, porque na época que eu estudei na escola pública, a minha mãe, eu estudei no Colégio Maria Ortiz, que ficava ao lado do Palácio Anchieta. Naquela época, o ensino do Colégio Maria Ortiz, ele se comparava ao ensino do Colégio Salesiano, que naquela época era o colégio top do Estado. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer, só que hoje existem muitas inversões de valores. Sim. Eu não tenho vergonha de dizer, eu já tomei reguada, já tive a orelha puxada, já tomei gizada, já tomei apagadosada de professor. Tinha uma professora minha, que eu vou até homenageá-la agora, quarta-feira, ela vai receber a comenda Renato Pacheco, que é a comenda de professor na Assembleia Legislativa, a professora Vera. Ela ia com uma vara e ela dava varada na gente mesmo, dentro da sala de aula. Nenhum de nós nos perdemos. Hoje, infelizmente, alguns pais hoje, eles querem imputar aos professores a educação, mas a educação é dentro da nossa casa. Quem tem que educar os nossos filhos somos nós. O nosso filho, ele vai para a escola para adquirir o conhecimento, não para ser educado, porque a educação é dentro da nossa casa. Somos nós que temos o papel de educar os nossos filhos. Só que hoje, os nossos filhos hoje agridem professor. E na minha época, eu apanhava na escola e minha mãe batia de novo, porque minha mãe também era professora. Então. Minha mãe era professora, minha mãe dava aula tanto no estado quanto na prefeitura. Quando o papai abandonou a gente, mamãe dava aula, mamãe saía de casa às 5h30 da manhã, mamãe chegava em casa 00:30, porque mamãe dava aula em 2 escolas e mamãe naquela oportunidade fazia faculdade em Colatina. Então mamãe saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa por volta de 00:00, 00:30, era o horário que ela nos acordava para perguntar como é que havia sido o nosso dia na escola. Eu louvo a Deus pela vida dos meus finados avós, que foram eles que por diversas vezes supriram as nossas necessidades. Então, assim, a gente precisa, e eu digo em todos os locais que eu vou, que nesse país, a classe menos valorizada que existe nesse país é a do professor. Porque hoje, se nós temos hoje médicos, doutores, desembargadores, todos eles passaram pela mão de um professor. E, infelizmente, o professor é a classe menos valorizada nesse país. Num país onde a gente deveria priorizar a educação, porque a educação é o nosso futuro. Nosso futuro está na educação, né? A gente hoje, eu estou na comissão, sou vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, participo também da Comissão de Educação, Comissão de Segurança, Cooperativismo e da Comissão de Justiça. André é presidente da Comissão de Saúde daqui, do município da Serra. E assim, a gente tem buscado ajudar não somente o município, mas também ao Estado, porque hoje nós temos diversos pacientes que fazem hemodiálise. E esses pacientes, às vezes, tem uma parte deles que saem da Serra para fazer hemodiálise em Cariacica, em Vila Velha, sendo que a pessoa tem que ficar 3 horas numa máquina. E quando ele vai para lá, geralmente eles vão em 3 ou 4. E aí você sai de casa muito cedo e você fica praticamente o dia todo para fazer um tratamento. E você não tem alimentação adequada. Você não tem alimentação adequada. E hoje nós estamos brigando para que, estamos conversando com alguns empresários para que nós possamos levar para dentro da Serra uma clínica de hemodiálise para que os nossos pacientes eles possam ser tratados dentro da cidade. E não precise fazer esse deslocamento. É uma coisa tão básica, né? Que a gente fica imaginando por que não tem, né? E eu digo assim, Tânia, eu digo que quando Deus chama a gente para fazer algo, Deus não nos chama para ser igual.
Deus chama a gente para ser diferente. E não é só ser diferente, a gente precisa fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Quando eu coloquei o meu nome à disposição em 2020 para ser prefeito da cidade, foi porque eu queria ofertar para a população da nossa cidade a mesma qualidade de ensino, a mesma qualidade de saúde, a mesma segurança que eu queria para minha família, era o que eu queria proporcionar para todos. E eu disse, rodando os 4 cantos da cidade, que eu não iria vender minha alma para o diabo para ser prefeito, porque não era esse o desejo do meu coração. O desejo do meu coração era ser prefeito para que eu pudesse implantar aquilo que Deus havia gerado no meu coração para fazer pela população. Só que o sistema ele é forte. É bruto. Mas assim, Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, né? E hoje a gente está muito focado no nosso trabalho, em contribuir com o nosso município, o nosso prefeito, o Everson Meirelles, que tem feito um trabalho bacana na cidade. Logicamente que essas questões globais aí atrapalhou um pouquinho o município e tem atrapalhado, porque não é somente o município, mas o estado também tem perco receita por causa dessa questão, né? Mas nós estamos orando a Deus aí para que esse vento passe, né? E nós possamos continuar com a cidade no rumo certo, porque esse é o desejo do nosso coração, é ajudar e contribuir para que aqueles que mais necessitam possam ter verdadeiramente acesso àquilo que necessitam também. Amém. Agora, só, eu queria que voltasse um pouquinho lá, pediu um casamento, beleza, e o resto, como é que ficou? Como é que foi o casamento? Que coisa mais linda do mundo. Teve alguma coisinha que aconteceu no dia? Olha só, como nós dissemos, eu a pedi em casamento e em 1 ano nós nos casamos, né? E assim, e Deus foi tremendo porque nós ganhamos muitas coisas, né? Ganhamos diversos presentes. Geladeira, tudo, fogão, sofá. Ganhamos tudo. Graças a Deus, assim, Deus preparou tudinho para nós, para que nós pudéssemos. E aí nós tínhamos um problema porque eu falei, Deus, nós ganhamos tudo, mas nós não tinha carro. E assim, nós fomos morar em Valparaíso e nós congregamos em Porto Canoa. Que ano isso? 2004. 2004. E aí o que acontece? Nós tínhamos diversos afazeres na igreja, porque nós chegamos a um período que a nossa igreja era uma igreja na visão celular. Sim. Então, tinha 12 líderes e cada líder tinha um quantitativo de pessoas. Nós chegamos a ter, sobre os nossos cuidados, mais de 150 pessoas, que éramos nós que cuidávamos. Sim. Né? E tinham outras descendências também que cuidavam, tinha pessoas que tinham até mais. Né? E às vezes existia muita... Porque a visão celular, ela teve uma questão que assim, trouxe muito problema, que é aquela questão de disputa. Eu tenho mais. Eu nunca primei por número, porque eu acho que a gente tem que primar por qualidade. Né? Não adianta você ter 300 e na hora que você passar a peneira, ficar 20. Né? E assim, graças a Deus, nós tínhamos, e logo quando nós nos casamos, o pastor, logo com 1 ano de casado, o pastor nos deu uma incumbência que nós ficávamos assim, nos questionando, falei assim, misericórdia, nós estamos há 1 ano de casado, o pastor passou para nós a responsabilidade de tomar conta do Ministério de Casais. Meu Deus, você não tinha experiência, né? Não, eu falei, de família falei, ainda. como é que eu vou dar conselho a uma pessoa que tem 30 anos de casado? 30 anos de casado. Aí Deus falou o que com você? Deus falou que quem capacita é Ele, né? Vai que eu Lideramos resolvo. 18 anos. Durante 18 anos fomos nós e assim, e graças a Deus, até hoje, nós temos os casais da igreja, eles nos têm como uma referência de casal na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Eu digo, Tânia, todos os dias que o que não me permite trair a minha esposa, o que não me permite cometer nenhuma ilicitude, não é o amor que eu tenho a ela, não é o amor que eu tenho aos meus filhos, mas é o temor que eu tenho ao Deus. Parece que ele viu os episódios todos, né? Falando isso aí, né?
o temor que eu tenho ao Deus. Que a gente que bate muito nessa né? tecla aqui, porque eu estava falando com amigos anteontem. Nós conhecemos e nós temos amizade com casais de muitas posses, que se homenageiam, fazem bodas, né, amor? Festas enormes, lindas, mas se traem. Porque a pessoa, ela, na mente, ela ama aquela pessoa, mas ela ama do jeito do amor normal, amor de marido e mulher. Só que o compromisso que ela tem de amar aquela pessoa não tem o compromisso que faz com que ela não traia. Então, a pessoa declara amor, faz bodas, renovação de votos, mas trai porque não tem compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus é que te impede de fazer esse tipo de coisa. Não é o amor que você tem a pessoa. Você pode amar quanto for. Mas se você não tiver compromisso com Deus... E eu digo, Tânia, para as pessoas que nos assessoram, porque a gente tem diversas pessoas que nos assessoram que são casadas. E eu digo para eles que eles têm que ter aquilo como uma bênção de Deus para a vida deles. Porque a partir do momento que eu ver que aquela oportunidade ela pode se tornar em uma maldição para a vida delas, eu sou o primeiro a tirá-las do gabinete. Porque tem um ditado que o que a gente não quer para a gente não pode desejar para o outro. Então, assim, se tem uma coisa que eu respeito e eu primo, é pela família. Porque não é só Josué Gonçalves que diz que a família é e sempre será o nosso maior patrimônio. E é por ela que a gente precisa todos os dias, né? Todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus pelo dom supremo da vida e de poder ter forças para que a gente possa... Hoje, os nossos filhos, a gente consegue hoje oferecer a eles, muitas das vezes, aquilo que eu não tive na minha infância, nem ela, muito menos. Qual que é a idade deles? O Guilherme tem 11, a Nicole 14, o Gabriel 16 e a Rebeca 23. Eita glória! Nina tem 7. Nina tem 7. Ainda bem que Nina vai durar muito ainda, tá meu vendo? Deus. Tem a Nina. Mas um detalhe, Tânia, também, que nas entrevistas eu gosto sempre de falar, como quando eu casei com o Fábio, ele tinha uma filha e naquela época não era tão comum como é hoje. E uma das coisas que minha mãe me chamou, uma das primeiras vezes, ela falou assim para mim, minha filha, você tem certeza que você quer casar com um homem que tem uma filha, porque filho é para sempre e é promessa de Deus. Você está disposta? Aí eu olhei para ela e falei assim, estou. Ela falou assim, por quê? Você será a mãe dessa criança também. Na criação, na educação, no amor. Você está disposta? É isso mesmo que você quer? Ela veio para você desde sempre. Não, porque você casou com ele, ela nunca escondeu. E ela sempre ia lá para casa, ficava semana, ia embora, mas ela sempre frequentou lá em casa e é uma menina maravilhosa. Então, quando a minha mãe me disse isso, e eu falei, não, mãe, eu estou disposta. E graças a Deus, Tânia, Deus conhece o meu coração. A Rebeca é mais que uma filha. Ela é maravilhosa, é uma menina que é meiga, uma menina educada, agora vai casar, gracinha. As duas, quando estão juntas, as pessoas falam que é mãe e filha. E aí fala mal de você por trás, né? Todo mundo pensa que ela é minha filha. Eles falam assim, nossa, como ela parece com você, entendeu? Então, assim, ela é meu orgulho. Ela benção demais. É uma benção. Uma menina maravilhosa, nunca me presente desrespeitou. De Deus. Nunca tive desavença a ponto dela falar, não vou lá para casa do meu pai por causa da minha tia, nunca, entendeu? A mãe dela também, assim, sempre me respeitou. Então, assim, a gente tem uma relação de mãe e filha mesmo. A Rebeca foi, assim como o Fábio foi um presente de Deus para minha vida, a Rebeca também foi. E esse conselho, Tânia, ao longo
dos aconselhamentos de casais que a gente dava aos casais que tinham filhos de outro relacionamento, a gente sempre citava a situação da Rebeca. Como ela foi amada por nós, pela minha família. A Rebeca toma bênção para os meus pais. Eita. Então, assim, é a coisa mais linda É do mundo. bênção demais. E o que eu falo para as pessoas são isso. Porque é difícil você entrar num relacionamento onde o esposo tem um filho ou uma filha e você querer que ele isole aquele filho, que ele deixe ele de escanteio, dividir amor, achando, competindo amor, sentimento. Não, gente. Nós somos uma família. E família é isso. É juntar todo mundo. Então, não tem isso de que família precisa... É igual eu falo, toda família vai ter dificuldades, vai ter desafios, mas família é tudo igual, mas a minha é mais legal. A que tem valor é a sua. Família, né, Tânia? A tudo sua... igual. Mas a minha é mais legal. Né? Eu e Renato, a gente está de lua de mel, que a nossa filha, segunda filha, casou, agora só tem nós dois em casa. Tá vendo? Nós estamos Meu assim, coração está apertado. fez um já. mês hoje, a nossa filha faz um mês de casada hoje. Você falou uma coisa aí que eu quero perguntar para vocês, a respeito de competição. A gente sempre bate numa tecla aqui que um defeito terrível que a gente vê em alguns casais é o fato de quererem competir. Vocês são políticos, né? Você é vereador, você é deputado, cada um no seu quadrado, digamos assim, dentro de um contexto Cada um político. na sua câmara. Cada um na sua câmara. Municipal e estadual. Exatamente. E a gente fala muito sobre isso porque a gente conhece casais que eles disputam. É uma coisa muito difícil. O casal de alinhar. Eles sempre estão competindo qualquer coisa. Competindo, tem uns que competem até na beleza, compete financeiramente, compete em relação a o que ele conseguiu na vida, estudos, um se degladia com o outro por coisas, e eu vejo que vocês dois são afinadinhos aí, tudo na paz. Então, Tânia, porque a gente entendeu que um completa o outro. Então, Como é que a vai gente competir, né? Não tem competição, porque aquilo que eu tenho de bom, no outro lado o Fábio tem de melhor. Então, eu falo que, assim, eu tenho tanta confiança no Fábio, naquilo que ele oferece hoje a nível de Estado, que eu trabalho com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Que bênção. Exerço o meu papel na Câmara, mas sempre assim, entendendo que a gente se completa. E eu falo que Deus é tão bom que quando eu ganhei a eleição, Tânia, ele não era deputado. Eu ganhei em outubro, ele assumiu em dezembro. Então Deus foi muito generoso comigo e me deu a oportunidade de estar na Câmara Municipal com o apoio do governo, ele no Estado. Então isso foi um ajuntamento que só Deus faz, que deu muito certo. Então, assim, com a gente não tem competição. A gente tem um histórico de lealdade. Isso aqui, meu bem, é bom para você? Vamos juntos. Isso aqui é bom para você? Vamos juntos. Então, assim, a maioria dos locais que a gente vai, que a gente consegue conciliar a agenda, a gente está sempre juntos, né? Sempre com esse propósito, né? E eu sempre naquele entendo, momento, Tânia, que ele tem algum compromisso, você é a esposa dele. Isso, a esposa dele. E vice-versa. Isso. E entendo também, Tânia, que o propósito de Deus da submissão, porque eu estou numa missão. Ela Show. sabe das coisas. Colaboradora, de ser ajudadora, de ser, sabe? Então, assim, a gente não tem aquela coisa de que o Fábio quer se elevar para a Déia diminuir, ou a Déia quer crescer demais e o Fábio... Não. Nós somos parceiros, né, meu bem? Somos um. Somos um. Somos um. Somos parceiros. Lindo isso. Nós somos um. E assim, em relação à vida de vocês, vocês têm 4 filhos, 5 com a Nina. Isso. E vocês conseguem tirar um tempo agora, o dia do amor, só eu e Fábio, só eu e Andréia, nós vamos fazer alguma coisa, vocês conseguem? Nós, Tânia, assim, nós, desde que Vocês devem ter uma correria? Desde que nós nos casamos, nós nos determinamos e, assim, pelo menos uma vez no ano, nós participamos de um encontro de casais. Aí Com grupos. somos só Famílias, né? Aí somos só nós.
né? Passeamos com as crianças e tal, mas dentro do ano sempre tem um período que é nosso. Que aí... E na semana também, porque as crianças exigem isso da gente, né? Então, assim, como eu sou muito acelerada, Tânia, então a gente sempre deixa assim, o Fábio gosta muito de série com as crianças, de ver filme, o Fábio adora uma pipoca com as crianças. Daí o dia que eu insisto em assistir junto, Tânia, Ela dorme. eu durmo. E eles ficam me filmando, dormindo. Ó, a mamãe que ia assistir filme com a gente já capotou. Então, assim, mas o Fábio gosta Barca muito de furada estar com filme com ela eles. dorme. Né? E assim, por não exemplo... consegue terminar o filme. Tem um episódio... Eu era assim, mas eu melhorei. Tem um Ontem nós episódio que ela assistimos foi- Caramelo, né, amor? Não, tem um episódio que ela foi com o meu mais novo. Ver o filme dos Minions. Minions. Acho que é Minions. É, tinha uns monstros Foi no ver filme. dos Minions. Quando iniciou o filme, só tinha 2 bonequinhos. Quando ela acordou, tinha mais de 50. Ela falou assim, da onde saiu tanto boneco? Perdeu o filme todo. Perdi o filme todo. acordei Aí ela no ficou final. perguntando a ele, o que aconteceu? Que agora tem um monte de bichinhos, Ele só falou, tinha... mamãe, você dormiu? Eu dormi no Shrek, no cinema. não, Não foi nem em sou casa. péssima. cinema também. Pra cinema, me chama pra qualquer coisa, mas cinema não curto muito, não. Mas a gente sempre separa, Tânia. Assim, quando a gente chega, às vezes, à sexta, depois eles vão pra igreja, então o horário que eles chegam já é um horário que a agenda nossa já tá se encerrando. Sim. Às 22 horas, assim, na sexta pro sábado. Então, assim, mesmo assim, a gente ainda senta lá na areazinha de churrasco lá fora, fica com eles. O meu pequenininho já fala, mamãe, vem relaxar aqui embaixo com o papai. Aí a gente senta todo mundo na mesa. E a gente tem um costume de sempre falar, Tânia, é difícil. Porque os filhos, assim, cada um tem uma personalidade. Sim. E eu falo com eles que desde o princípio, quando a vovó me ensinava, que a mesa é um local de comunhão, é o local onde Jesus ensinava os discípulos. Então, eles sabem disso. Então, quando senta à mesa, todo mundo, o Guilherme às vezes começa com... Fala, ixi, mas aonde Jesus está? Vamos procurar aonde que está Jesus, que ele está vendo tudo isso. Então, assim, eu sempre trago para eles a importância da família e não tem nada mais prazeroso do que você sentar. Se são 10, 15, 20 minutos, 1 horinha que você tem com eles, esse momento em família, quando ele não é lá embaixo na mesa, Tânia, ele é na nossa cama lá, todo mundo. Mas vira um ninho, sabe assim, com Sim. todo mundo grudadinho. Inclusive a Aproveitem, Nina tá? também fica junto lá com a gente. E a gente se diverte. Tudo é motivo de risadas. E é muito bacana. Você sabe que, André, você falando isso aí, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza de uma coisa, eles nunca vão esquecer isso. Verdade. Os momentos que você tem com o seu filho, onde você abre mão de tudo para estar com eles, eles nunca vão esquecer. Então, momentos da minha infância que eu não esqueço. Ontem, por exemplo, eu estava vendo no computador da minha mãe está com 92, né? 90. Seu meu pai, com 92. Os dois estão íntegros ainda, Que benção. estão muito fortes ainda. Aí eu comecei a olhar o computador e vi uma apresentação que te fez pro aniversário de casamento dele de 50 anos. Fizemos aqui na Serra, né? Porto Belo. Porto Belo. Aí eu comecei a ver lá as fotos minhas com meu pai, quando era pequeno. Assim, eu lembro exatamente de como aconteceu. Na praia, em que dia que foi, tá? Era um sábado. Então, assim, isso que a gente faz é muito importante, porque você consegue criar legados, você consegue trazer à memória deles a presença de vocês. E com certeza, quando você fala de legado, eles vão repetir as mesmas coisas com os filhos deles. Então, você consegue fazer com que a família prospere e ela continue. Continue. Porque hoje o que acontece? Se nós pudéssemos hoje, se as pessoas soubessem o problema que é o filho que não tem a presença do pai, da mãe, mas tem a presença de um aparelho eletrônico que vem todo tipo de informação, mesmo que o pai e a mãe coloquem um bloqueio, vai desbloquear um momento, porque o hacker vai desbloquear. Existe uma atmosfera de mal hoje no mundo, onde o próprio diabo ele se encarrega de colocar pessoas para fazerem isso.
E os pais não conseguem acompanhar mais o crescimento dos seus filhos. Os filhos não têm memória dos pais, não têm a presença dos pais, não sabe o que o pai faz, não sabe onde o pai trabalha, não forma a descendência profissional no filho, que o filho às vezes segue o seu caminho. Em casa tem um engenheiro, né, e um arquiteta. Conseguimos misturar a capacidade da arte da mãe com a capacidade de ser engenheiro do pai. Então, assim, são isso porque nós deixamos legado para eles. Eles viram as coisas acontecendo, viram nossa presença com eles. Então, não tem coisa mais danosa para a família, para a sociedade, para o planeta do que um pai e uma mãe ausente que colocam um aparelho na mão do seu filho e não cuidam do seu filho. Não tem momentos como que vocês têm com eles. De assistir um filme, de comprar um pula-pula daquele, tem uma mola, ficar o dia inteiro pulando naquele trem, depois de 5 horas da tarde, você chega lá não chega 5 horas, mas chega de noite, é a hora que for. Vai pular no pula-pula com seus filhos. E eles pedem, às vezes eles pedem, mamãe, hoje tô com vontade de comer aquele feijãozinho que a senhora faz com linguicinha. Cancela a agenda da manhã, vou fazer Ai, gente, feijãozinho. Isso é muito bom, né? André, vou fazer o feijãozinho que a minha filha quer. Daqui a uns anos, os seus bisnetos vão lembrar desse feijão com essa linguiça. Porque a sua filha vai falar, mamãe cancelava a agenda para fazer um feijãozinho do jeitinho, feijão de mãe, eu falo. Família, feijão de mãe. Isso é casamento. E outra coisa que a gente decide também, Tânia, porque o amar, todo pai ama o filho, todo filho ama o pai, a mãe também, mas amar é uma decisão. E eu decidi dentro de mim, porque eu não tive, como eu tive essa fase dos 14 até os 20, fora do que minha mãe queria que fosse. Então, eu não tinha, Tânia, uma aproximação tão próxima, bem pertinho da minha mãe. Porque eu sentia que eu magoava ela fazendo as coisas que ela não queria, então isso me distanciava dela. Sim. Então, quando eu tive os meus 3 filhos, e o Senhor sempre ministrava isso ao meu coração, quanto ao que seria da minha filha, como ela seria instruída. E aí o Senhor falou comigo, que quanto mais eu me aproximasse dela, mais eu teria o coração dela como menina. Não desfazendo dos meninos, mas por ela ser menina. E aí eu, todos os dias, Tânia, todos os dias, eu falo que eu sou uma mãe chata e enjoada. Meu filho, você sabia que a mamãe te ama? Todos os dias eu declaro para eles e para o inferno todo ouvir. Meu filho, a mamãe te ama. Minha filha, a mamãe te ama. Porque eu preciso mandar esta mensagem, porque eu entendo que é algo muito além do mundo físico. Essa declaração de amor que eu faço pelos meus filhos todos os dias. Você me fez lembrar aí uma coisa que eu falei até com o Renato. O meu filho mora na Flórida, tem 38 anos, tem 3 filhos, nós somos avós de 3 meninos, 2 americanos e um brasileirinho, que são as coisas mais lindas do mundo. São mesmo. Eles são muito lindos. Só me acompanhar agora no meu Instagram, você vai conhecer minha família. E eu mando todos os dias, meus filhos estão ali que vão assistir e vão dizer, todos os dias eu mando mensagens no Instagram. Eu pego aquelas mensagens. Meu filho, mesmo se eu fosse mãe 200 vezes, eu escolheria você. Todo dia eu mando. Eles devem ficar assim, aí só volta um coraçãozinho, né? Uhum. Aí, às vezes, quando o negócio é mais forte, volta um amém. Mas, assim, eles estão vivendo a vida deles, 2 já são casados. Mas eu estou declarando aqui. Mas eu, todos os dias, lembro a eles que eu os amo, que eu os escolheria, que eu abençoo todos os dias os 2. Eles são casados, um tem 13 anos de casado, a outra tem 1 mês. Mas eu todo dia faço isso, para eles nunca nenhum dia da vida deles, mesmo depois que eles não moram mais com a gente, eles se esqueçam nunca, jamais, que eu sou a mãe deles, que eles saíram de dentro de mim, que isso é um vínculo que nunca vai acabar. Eu lembro eles todo dia. Verdade. Isso. Eles já devem estar de saco cheio. Mas é importante. É importante para esse legado que a gente precisa deixar a família. Eu penso que quando a gente fala de família, Tânia, as pessoas às vezes falam assim, mas é porque você é crente. Deus não instituiu a família só para crente. Não. O casamento não é só para crente.
Família. E não tem pra só constituir família de uma crente família. que é boa, não. Tem isso família aí, muito maravilhosa tem aí famílias que não muito é crente. boas. Então, assim, quando Deus fala a família, é porque eu falo que o primeiro milagre dele foi aonde? No casamento. Casamento. E aí eu falo, não preciso falar mais nada É. sobre a importância do casamento. Verdade. Ele escolheu o casamento para realizar O primeiro o milagre. primeiro milagre. Então, Isso é muito significativo, né? muito, tem uma Casamento, importância. pode casar, não pode? Pode Casamento é casar, bom demais. Pode casar. Amor, eu casaria com você quantas vezes fosse preciso. Eu vou Eu fazer. escolheria você 1000 vezes. Ô, Glória. Eu também casaria com você. É. Amor. Você Também, tem também. 38 anos de casado, hoje nós vamos fazer 39, né? Ano que Nós vem. vamos chegar lá. Eu casei com Com a graça menor, de né? Deus. Ele casou comigo em fevereiro, fez 22 em maio. Eu casei com 21, né? Gente, estamos com 55 minutos. Vocês acreditam que já está acabando? Já tá acabando. Viu Não, como tão que rápido, pode? né? É tão maravilhoso Se esse deixar, eu papo. fico a tarde inteira falando Né, do- menina? demais, né? da Eu família, também. falando do Nossa, que é o bom Senhor demais. faz Não nas falta nossas assunto, vidas. né? É bom demais. E eu E, quero... Renato, nós temos que marcar um dia para vocês irem recebê-los lá em casa. Vamos. E aí quem vai fazer o churrasco é Gabriel. Ah, Já ensinou. Gabriel O legado aprendeu. dele, ele que Gabriel, ensinou. Gabriel É na já Airfry, mas aprendeu. ensinou. Eu faço churrasco na Airfry, Airfry, né? mas, E, ó, mas Fica fica, igualzinho. A gente faz né? também. Não, a gente fica- faz. muito bom. Fica muito Com bom. aquele salzinho de Diz que- barriga. Esse mesmo. Renata agora- Eu boto aquele com alhozinho. Renato ele é bom. comprou agora um airfry de 3 andares, assim, mas tá um sucesso aquela casa, né, Você amor? sabe disso que se você pegar um pedaço de carvão e botar lá dentro, Diz que fica fica o mesmo igual- gosto. Igualzinho. Esse teste eu não fiz ainda não, É, mas me esse falaram eu também. não. Ele fala isso, mas Me nunca falaram. fez também, né? O negócio Me falaram também. Esse homem é da cozinha, tá? Por isso nós somos É? fortes, assim. Isso faz um risoto, isso Ai, faz que uma delícia. rabada, ele faz Que um delícia. frango com quiabo, uma muqueca capixaba que eu nunca comi igual. Eita. Eu, É Tânia, muito bom. Muita coisa disso. eu boa, vou, né? eu vou lhe confidenciar. Quando eu me casei, eu sabia fazer só uma farofa, que eu fazia É? uma farofa aí, farofa... É a farofa, Farofa né? de ovo. Fazia uma farofa Sabia de ovo, fazer mas a farofa farofa de que eu ovo. fazia é Só. um mexido que Bota limão. botava ovo, limão, farinha, tomate, jogava Ah, tudo Ah, o lá e limão é fazia, interessante. e ficava um negócio bacana. Até as crianças também... Aderido. só o tomate que era... Não- Não éramos chegados no tomate, não, mas a farofa. E assim, e depois eu acabei. Hoje eu já faço um arroz, já faço você uma aperfeiçoa. costela. Sabe o que eu falo? Faço um barriguinho. A esperança é a última que morre. Sim. Casei com o Fábio, todas as vezes eu que fazia o café. Eu falei, gente, eu Aprendi dava a esse fazer conselho café. ministrando as palestras de família. Eu falei, gente, não desiste, porque há esperança. A esperança. Lá em casa quem Depois faz de café 14 é anos de casado, de lá pra cá, agora Saiu um só o café. Fábio faz café. ele. Renato faz Sério? café lá em Faz casa. café. Eu todo acho dia que de manhã café é uma ele coisa faz. que o homem tem que fazer. Hoje eu tá não sei mais por fácil. quê. Minha mãe tá lá em casa, né? Que Todo dia eu gostou faço. tanto do sogro e da sogra, nós Eu levei pra levamos morar eles. Minha comigo. irmã foi embora pra Portugal. Minha linda irmã, que só tinha de menina, eu e ela. E minha mãe morava pertinho dela. E aí, quando eu ganhei a eleição e o Fábio assumiu, tadinha, minha mãe ia ficar lá esquecidinha, sem a minha irmã, né? Falei, não, mãe, vamos lá pra casa. Aí foi ela e meu pai. Aí. E a gente fez na nossa casa mesmo o canto deles lá. E Moram eles lá moram com lá você. junto com a Que gente. bênção, né? Um presente de Deus pra nós, tá? Imagino. Para as crianças também foi ótimo. Casa super cuidada. todo o mundo suporte que a gente pertinho. precisa. A gente toma café junto com meu pai e minha Que mãe. bênção, A né? gente Ai. janta juntos com mais frequência. Delícia. Foi muito bom, muito bom. Vamos Agora, marcar um dia desse aí pra gente fazer uma Vamos, comida. vamos sim. a gente tá marcando muito devagar, mas a gente tem 49 casais para marcar. Pensa. Acho que nós só fizemos o quê? O que vocês Uns vão 2 arrumar? ou 3 até hoje, alguma coisa, né? É só dívida que nós estamos acumulando, gente. Nossa, Deus. Agora eu quero pedir para vocês, que vocês, para a câmera lá de vocês, um de cada vez, dá um conselho para quem está com a família, um conselho para quem vai se casar, o que tiver no coração de vocês em relação a esse tema. Pode casar. Então, estamos aqui. Quero deixar um conselho para você que todo relacionamento, o nome já diz, relacionamento, tem as suas dificuldades, mas Deus constituiu a família e a família sempre será o nosso maior patrimônio. Então, dou um conselho para você, pode casar. Existem desafios no casamento,
mas são desafios que podem ser superados em Deus. Amém. Amém. Podem se casar e pode nos convidar também, tá? Para ser madrinha. Vou adorar o convite. Queridos, o que eu tenho a dizer a vocês é que quando nós encontramos a pessoa que Deus separou, você não precisa ter dúvida, você não precisa ter medo, porque quando está debaixo da proteção e daquilo que Deus coloca como um presente para nós, você pode se casar. Não tenha medo. Casamento é a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. Mas o relacionamento, ele só valerá a pena com respeito, cumplicidade e, acima de tudo, cada um respeitando o espaço de cada um. Porque a família, ela é e sempre será o nosso maior patrimônio. Não tenha medo, não se furtem em casar, pode casar. Porque casamento, o sucesso é certo desde que esteja debaixo da vontade do Senhor. Amém, amém. Agora eu quero passar para vocês os mimos, presentes. Aqui ganha presente também, Ganha tá, Fábio? presentinhos, tá? Andréia, você abre. Aí tem as legal. canecas e tem um azulejo. Abre aí o azulejo, Deixa que a eu caneca ver. você já está vendo aqui. Ai, Oferecimento da Arte Sonho Lembranças. Amanda, Que gracinha. beijo no seu coração. Obrigada por nos apoiar sempre. Obrigada porque você é uma bênção para nós. Deixa eu pegar Abre aqui, o Tânia. azulejo. Deus abençoe, Esse tá, Amanda? pacotinho comprido. Não, tem 2 iguais. Ah, desculpa. Então eu peguei a sacola errada. É essa. Essa ali tem 2 iguais. Presta esse, Fábio. A Amanda que faz a nossa Que papelaria, gracinha, que faz as gente. canecas, os azulejos. Ah, esse aqui, ó. Isso. Olha que gracinha. Esse desenho do Pode Casar, eu Ai, que pintei. gracinha. Eu coloquei aí o Pode suporte, casar, gente. nós fomos. Olha aqui, que lindo. Não esqueci do suporte. A minha cabeça tá Olha. boa, não. Vou ter que encontrar com você para Pode te entregar casar. o suporte. Olha que lindo, Tânia. Você esqueceu do suporte, amor? Esqueci o suporte. Olha, adorei. Pode Bonito, casar, nós né, amor? somos. Essa Aqui aqui são vai as pro- canequinhas, São as né? canecas. E aqui, Essa aqui. acho Ai, que que vocês vão ter gracinha. alguém que Essa vai aqui vai pro meu querer isso aqui. gabinete. Ai, deixa eu ver, que eu adoro. Presentinho. Meu Deus, olha isso. Não, o gritinho, né, Carol? Olha isso, Carol. Meu Deus, olha, Oferecimento. Guilherme. Fala o nome aí, oferecimento. Brincadeirinha. Não, é brincadeirinha. Brincadeirinha. Olha que lindo. Nossa Esse amiga mimo. Carita, muito Essa obrigada. delícia, gente. Que legal. Ela também Tânia. mandou pra gente o que a gente vai degustar daqui a pouco, junto com todas eu as vou equipes colocar lá no aqui. meu Instagram, gente. Olha que sucesso. Vai dar pra todo mundo, né, amor? Vai. Já deu água A na família Um pra é bem cada um, grande, né? né? Já deu água Um na pra boca. cada um, né, Tânia? Ai, que Misericórdia. lindo, Só não adorei. tem pra Nina, né? Porque não Não, pode a dar. Nina, Nina não deixa ela pode. comer. Gente, deixa a parte dela que comer. Quem oferece gracinha. os brigadeiros é a Brincadeirinha. Carita, muito obrigado. Os salgadinhos que a gente vai degustar É daqui a Carita? pouco Carita. são da Sabores Salgados. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Quero agora falar dos nossos patrocinadores. Vamos ver quem vai aparecer primeiro. Os nossos patrocinadores são Elasa Engenharia do Renato, patrocinador. O patrocinador. Ele tem uma empresa de engenharia maravilhosa, projeto de engenharia elétrica, vocês podem confiar, eu assino embaixo. É só você ir lá no Google e olhar a avaliação da Elasa Engenharia e contratar, tá? Nota 10, amor. E a nossa Local Veículos, local do Dudu, nosso meu amigo amigo. Dudu. Obrigada, Dudu, Dami, vocês são maravilhosos. Compra, vende, troca, financia os melhores carros, novos e seminovos. Vocês vão amar ali na Serra, tá, gente? Tudo aqui é na Serra. Ótimo. É bênção. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Doutora Camila Belo, pelos meus procedimentos, fez minha bléfara. Agora vamos fazer umas outras coisinhas para ir esticando a veia. Tá vendo? E a gente vai melhorando cada dia, porque a gente precisa mesmo, né? Se manter, né? Para ter um gatão desse do lado. É, eu não preciso fazer nada por enquanto. Né? Ele é 60, né? Eu já passei. Gente, muito obrigada a vocês dois. Quero agradecer O do prazer foi fundo nosso. do coração.
Vocês são sucesso. Amém. Aprendi Obrigado. isso com o pessoal que está vindo aqui, né? Vocês são sucesso. O casamento de vocês é sucesso. Amém. A vida de vocês é um sucesso, porque Deus está com vocês. Amém. Eu agradeço do fundo do coração, porque Amém. vocês confiaram na gente e aceitaram esse convite. Obrigado, Nós que gente. agradecemos. Muito obrigado. Sentimos honrados pelo convite, né? E até a próxima, né? A Deus próxima vai ser o abençoe. quê? Um churrasco? Um Vai churrasco. ser alguma coisa. Churrasco ou Alguma muqueca? coisinha, uma muqueca é com ele Churrasco ou aqui. muqueca? Eu faço churrasco e ele prepara muito. Pronto, fechou. Fechou, com chave de ouro. Então, para aquela câmera do meio lá, vamos dar aquele tchau e dizer o quê? Pode Pode casar. casar. Pode casar. Pode Ei, casar. Tchau.